Olá, Deus te abençoe. Como vai? Tudo bem? Desejo que você esteja bem, mas eu sei que nesses dias em que nós estamos vivendo, nem sempre nós encontramos todo mundo bem. Mas o que eu tenho aqui é para te deixar bem estabelecido, bem confiante, bem certo de que esse momento aqui pode não ser o seu melhor nem seu pior momento. Esse instante pode parecer difícil, mas muitas coisas piores podem vir. Mas nesse mesmo momento difícil, você pode entender logo depois que foi o melhor tempo da sua vida. Por quê? Pela decisão que você pode fazer agora, né? Eu quero, nesse vídeo aqui, que nós passemos um tempinho da nossa vida. A gente recebe tanto vídeo, a gente recebe tanta informação, é uma enxurrada de coisas só para entretenimento ou então para desvio do foco, da coisa correta. E a coisa que nós precisamos hoje é encontrar a Deus. Ah, mas eu vejo Deus sendo falado em todos os lugares. Nós dissemos, se você não viu esse vídeo, veja aqui, fica na descrição desse vídeo, veja o vídeo passado. Nós falamos sobre crer em Deus, mas crer em Deus como dizem as Escrituras. Não como eu quero, mas como Deus requer que eu queira. Eu quero hoje tomar a escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 até o 21, para nós entendermos uma questão que é tão pregada, é tão falada, todo mundo fala sobre a volta de Jesus Cristo. E é bem provável que agora, nesses dias de tanta agitação mundial, você esteja pensando nisso. Ah, falavam que Jesus ia voltar. E vai. Mas eu quero te mostrar como diz a Escritura que seria a volta dele. Amém? Se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever nesse canal, nós queremos trazer sempre esses vídeos para te ajudar, essas chaves bíblicas que te ajudarão a compreender o plano de Deus para as nossas vidas. Tudo o que está acontecendo no mundo aí está escrito na Bíblia. Tudo que você diria, ora, como pode todas as economias mundiais, todas as políticas, todas as ações, todos os fenômenos, está tudo na Bíblia? Está, como eu disse no vídeo passado, tira um tempinho para ver esse vídeo, que a Bíblia ela tem chaves. Dentro daquela chave você destranca uma porta, naquela porta há uma outra porta e você vai vendo que tudo de alguma forma foi falado. Às vezes uma chave era um homem, um profeta, um mensageiro de Deus e aquele mensageiro falou coisas que estão acontecendo agora. Você vai dizer, estava na Bíblia, naquela chave que foi destrancada. Versículo 19 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu gostaria tanto, eu já pequei, eu já tive tanto problema. Como é que eu faço? Deus está prometendo apagar os seus pecados. Lá na carta de João, no capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Também diz que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Deus apaga, então, os nossos pecados. Como é que eu alcanço isso? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Você precisa entender que isso é errado, se arrepende daquilo e converter. O que é converter? Dentro do trânsito, por exemplo, você vai fazer uma conversão à direita. Você está indo aqui e vai tomar um outro caminho aqui à direita.
A conversão é exatamente isso. Você está seguindo o caminho do mundo, seguindo o caminho da sua própria mente, do seu próprio parecer, e Deus está te chamando a uma conversão. A quê? Ao caminho dele. Então arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual, quem seria esse qual? O Senhor Jesus Cristo. O qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, o que Deus disse a respeito da vinda de Jesus Cristo? Que o céu irá conter Jesus, segurar, até que haja uma restauração aqui. Tempo de restauração que os profetas falaram. E depois desse tempo de restauração, então o céu abriria-se e o Senhor Jesus Cristo estaria outra vez aqui. Agora, precisamos encontrar nessa Bíblia Sagrada essa restauração, esse tempo, quando será feito. O Senhor Jesus, lá em São Mateus, capítulo 17, ele vai nos mostrar algo que era uma pergunta dos seus discípulos, e na sua resposta nós começamos então a entender essa restauração. Veja bem, Jesus vai ao Monte da Transfiguração, no capítulo 17 até o versículo 9. Os discípulos veem Jesus ali resplandecente e eles entendem quem era Jesus. Mas ao entender quem era Jesus, eles entenderam que uma escritura estava se cumprindo diante deles. O que são escrituras? Alguém falava, um escriba escrevia e aquilo ficava ali em Israel como uma profecia. Alguns atos, alguns acontecimentos faziam as pessoas entenderem, olha, isso aí é o que diz aquele profeta tal. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo compreenderam assim. E aí no versículo 9, ele diz assim, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então as Escrituras, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? Elias teria que vir antes da vinda de Jesus Cristo. Seria um anjo, seria um mensageiro que iria preparar as pessoas. Esse Elias aqui, ele foi falado no capítulo 3 de Malaquias, que ele viria e abriria o caminho do Senhor. E os discípulos entenderam, falaram, ele é o Senhor. Mas antes dele, deveria ter vindo Elias. Como é que pode ser? Pulou uma fase? Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ora, se ele já estava ali, como é que Elias virá primeiro? Aí ele disse, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João. Quem era João? Elias que virá ou Elias que tinha vindo? O Elias que tinha vindo era João Batista. Só que ele não veio com o nome de Elias. Ele veio com o mesmo ministério, ele veio com o mesmo espírito, ele veio com as mesmas ações de Elias. E as pessoas ficam ali meio sem saber se aquilo é um cumprimento de escritura ou não. Por quê? Porque cumpre diferente do que as pessoas pensam. Lembrem-se, a Bíblia tem várias chaves, a Bíblia tem vários segredos e nós temos que adorar a Deus, como diz as Escrituras. Então Elias já tinha vindo, já tinha feito o que precisava fazer e estava preso agora. E os discípulos de Jesus não sabiam que João era Elias. Mas isso aí foi para o tempo do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós estamos já lá em Atos, prometendo que o céu
seguraria, conteria Jesus até o tempo da restauração. E Jesus disse aqui, Jesus respondendo disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós observamos o quê? Que Deus vai usar, outra vez, o ministério do profeta Elias para restaurar todas as coisas antes da vinda de Jesus. Todo mundo fala sobre Jesus, Jesus está vindo, Jesus, 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 mas é necessário ver algumas coisas antes que você consiga ver Jesus. Então Elias virá, nós já sabemos quem vai fazer isso. Vamos saber quando isso será. Em Malaquias, capítulo 4, é o último versículo do Velho Testamento, último capítulo, livro, nós encontramos a partir do versículo 5 de Malaquias, capítulo 4, lembra lá, Jesus diz, ele virá e restaurará todas as coisas. Aqui diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Só uma pergunta para você que sabe alguma coisa das Escrituras e para você que também não sabe, nunca ouviu nada. Você acha que o grande e terrível dia do Senhor já veio? Você diria, não, está vindo, não é? Essas coisas que o mundo está passando, essa agitação do mundo, está trazendo esse dia terrível. Mas ele ainda não veio. Sim, se nós já estamos próximo desses dias, cadê então essa Escritura? Se essa é a palavra de Deus, se Deus tem que cumprir sua palavra, e ele cumpre, então nós precisamos de Elias. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que ele vai fazer? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, se Jesus viesse bem agora, sem nenhuma restauração, com o povo adorando a Deus como eles querem, porque você pode observar que quando chegaram aqui os colonizadores, os índios já tinham algum Deus. Quando foram à África, os nativos tinham algum Deus. Então, Deus por Deus, todo mundo tem um. Fé por fé, todo mundo tem um. Crer em alguma coisa, um pedaço de pau, a lua, o sol, faz daquilo um Deus. Mas há um Deus verdadeiro e esse Deus verdadeiro tem um plano de salvação chamado plano de redenção. E nesse plano, como eu disse, tem chaves. E essas chaves são escrituras, são lugares, são pessoas, mensageiros, homens de Deus que vêm e mostram o plano de Deus. E para que Deus pudesse vir então à Terra, ele não pode chegar na Terra e encontrar as pessoas com a sua fé individual, cada um criando um conceito do que é Deus, de como serve a Deus. Tem gente que acha que tem Deus, outro acha que não existe, outros acham que qualquer coisa é Deus, e tem a ciência tentando, alguma parte da ciência, tentando manchar a Deus, mas tem um Deus que revela seu plano a pessoas específicas. A quem? A todo aquele que crê. Por isso que nós estamos aqui com esse trabalho para te alcançar, para te ajudar a entender o plano de Deus para a tua vida, para te mostrar que a salvação não é assim, oh, Jesus morreu, está todo mundo salvo. Não, Deus tem um processo. Então, deveria haver uma conversão do coração desses filhos hoje aos pais, aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aos profetas, à maneira que eles creram em Jesus, como ele veio aqui. Como nos dias que ele esteve aqui andando sobre essa terra, então deveria vir um profeta para converter o nosso coração, filhos, nesses últimos dias, ao coração. O que é o coração? A maneira, a fé daqueles pais lá nos primeiros dias. E é exatamente isso que Elias, nesse tempo futuro, tem que fazer. Mas eu quero, quem sabe, para nosso próximo vídeo, eu quero te deixar algo.
Elias também aqui nos nossos dias já veio. E já fez um ministério, um trabalho de restauração. Restauração de quê? Restauração de todas as coisas, começando com a adoração. Que aí você precisa entender algo. Lá atrás, no livro dos Reis, Elias veio pela primeira vez quando viveu o rei Acabe e Jezabel. Naquele tempo, Jezabel levou idolatria para Israel. Elias vem e ele restaura a fé de Israel ao Senhor Deus dos exércitos todo-poderoso. Ao Deus que tinha dado para eles livramento, que os tinha tirado do Egito, Elias vem ali. Você vai encontrar que Elias manda que os outros profetas profetizassem, orassem aos outros deuses, e eles não conseguiram resposta do Deus Baal. Elias desmancha aquela adoração, Elias desmancha aquele altar e reconstrói o altar de Deus. Isso está reconstruindo no coração da fé daquelas pessoas a verdadeira adoração. E ele diz, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Primeiro Elias. Segunda manifestação do ministério de Elias vem com Eliseu, porque esse Elias, no final de seu ministério, ele teve um moço chamado Eliseu que andou com ele, e quando Elias estava saindo da terra, Eliseu pede a Deus que ele queria porção dobrada do espírito de Elias. Nós vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo disse que João Batista, ele era Elias a terceira vez antes que Jesus viesse. Fazendo o quê? Todos eles fazendo uma restauração, trazendo as pessoas a uma fé genuína, uma fé como diz as Escrituras. E aqui em Malaquias capítulo 4 nós encontramos a quarta vez que o mesmo ministério de Elias opera sobre a terra em homens diferentes. E depois você vai encontrar a quinta vez lá em Apocalipse capítulo 11, aonde Elias volta outra vez a atuar como um homem diferente. Não esse agora, mas mais por diante. Mas o que te importa hoje é esse Elias. E no próximo vídeo nós vamos entrar então em algumas ações, porque nós estamos falando de Bíblia Sagrada e ela é a palavra de Deus e Deus é eterno. Não dá para nós falarmos de Deus em 10 minutos, não dá para nós falarmos de Deus em 10 anos. Deus, você terá assunto sobre ele em toda a sua vida. Mas nós queremos usar esses vídeos para te trazer essa visão de quem é Deus, como ele opera e o quanto ele te ama. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar. Inscreva nesse canal para que você possa receber não só esses vídeos. Esse canal é o canal, assim está escrito, de um ministério. Nós temos vídeos de louvor, de cultos, de pregação da palavra, nós temos textos, nós temos testemunhos, nós queremos te ajudar a compreender a grandiosidade desse Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe com um amigo. E no próximo vídeo esteja você e o amigo aqui para que nós possamos ver então as ações de restauração desse ministério de Elias. Deus abençoe. Até lá.